Vamos agora abrir a palavra de Deus em Provérbios, capítulo de número 10. Provérbios, capítulo de número 10. Hoje nós iniciamos o estudo de uma nova coleção de provérbios, chamados Provérbios de Salomão, sua segunda coleção. Qual é a distinção aqui para nossa compreensão? Se os irmãos lembrarem, o livro de Provérbios se inicia, versículo 1 do capítulo 1, dizendo: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Primeira coleção, então, compreende capítulo 1, versículo 1, até o versículo de número 18 do capítulo 9. Quando nós chegamos agora no capítulo 10, porque os estudiosos, então, do Antigo Testamento chamam de uma segunda coleção. Notem que o capítulo 10 inicia da mesma forma, Provérbios de Salomão. O que nós vamos ter aqui, do capítulo 10, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 29, nós temos sua primeira parte, que apresenta um contraste entre o justo e o perverso. São chamados provérbios antitéticos. Sempre há uma comparação ou há uma menção à pessoa do justo, sua ética e teologia, que contrasta com o insensato, sua ética e teologia perversas ou depravadas. A segunda coleção, ela vai até o capítulo 22, versículo 16. Então, uma primeira parte vai tratar desse contraste, até o capítulo 15, versículo 29, mas a segunda coleção dos provérbios de Salomão compreenderá capítulo 10, versículo 1, até o versículo 16 do capítulo 22. O que é que nós vamos começar a ver hoje? Primeiramente, sua apresentação ou a abertura a esta segunda coleção. Depois, vamos começar a ver como estes provérbios antitéticos aí, eles são apresentados. Inicialmente, a sabedoria e a riqueza são ensinadas aqui, e também como a ética e a teologia da riqueza se contrastam quando o justo caminha em obediência à palavra de Deus e o ímpio, pelo contrário, sendo insensato, ele segue o caminho mau, não o caminho da vida, mas o caminho de morte. Então, o que é que nós vamos ver? Quando nós chegamos neste momento aqui, nesta parte, nós percebemos que, mais uma vez, Salomão está treinando os jovens filhos de Israel. Lembrem-se que o livro de Provérbios foi escrito especialmente para os jovens, para a sua formação. Havia um interesse, então, de que a formação desses jovens trouxesse benefício próprio, mas não somente um benefício para a sua alma. Esse benefício iria atingir a sua família, iria atingir a sua sociedade e, consequentemente, iria contagiar toda a vida do povo de Deus. Então, se nós aplicarmos a sabedoria do livro de Provérbios na criação, na formação dos nossos filhos, nós vamos começar a experimentar grandes diferenças. E aqui, me permitam uma palavra inicial. Não adianta o saber teológico, o conhecimento bíblico, se nós não procurarmos colocar em prática tudo isso que nós aprendemos no livro de Provérbios. Por exemplo, a igreja de Deus, ela deve ter um procedimento diferente quanto à formação e ao comportamento dos seus filhos. Por isso que existem várias áreas trabalhadas aqui, no que diz respeito à vida sexual, à sua formação, no que diz respeito à sua maturidade quando um dia se tornar pai, no que diz respeito ao seu amor à palavra do Senhor, fugindo então dos convites do maligno para não servir à gangue dos malfeitores. Então, toda essa instrução aqui, ela é bem planejada, ela é bem organizada, e nós temos então um manual extraordinário de treinamento para os nossos filhos, e nós não podemos desprezá-lo. Então, mais uma vez, observem como é que começa esta nova coleção de provérbios do rei Salomão. Vamos ler juntos o versículo de número 1, inicialmente. Vamos ler juntos. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então, a abertura claramente já nos diz de quem são esses provérbios. Foram também escritos por Salomão.
E o tema, novamente, da sabedoria de um filho que ouve a palavra do seu pai, atende ao mandamento da sua mãe, é destacado aqui. Mas notem que esse contraste de início já é apresentado, por isso que os provérbios são antitéticos. Vejam, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. A relação aqui não é que um filho sábio vai trazer somente alegria para o pai, e o filho insensato só vai atingir o coração da mãe. Não, a relação aqui é familiar. O contraste aqui é só para que entendamos que a alegria para a alma de um pai, e consequentemente de uma mãe também, nós vamos ver em outros provérbios a troca dessas informações, e a tristeza para uma mãe, mas também para um pai, quando o filho ele se torna insensato. Ele não dá ouvidos aos conselhos paternos. Ele não entende que se estes provérbios lhe são transmitidos pelos seus pais e são a palavra de Deus, e ele então decide não escutá-los, ele vai trazer grande tristeza para a vida e para a alma de seus pais. Então, mais uma vez aqui, o objetivo de Salomão é mostrar que a verdadeira sabedoria está em temer ao Senhor, em guardar os seus mandamentos. Isso sempre vai trazer alegria para a vida e para a alma de pais crentes que desejam ver os seus filhos trilhando o caminho da vida. E esse investimento aqui, então, ele vai começar a ser apresentado quando Salomão agora vai tratar da relação da riqueza e como ela deve ser vista pelo filho da aliança. O filho insensato, por outro lado, porque ele não enxerga de forma correta, ou não tem uma visão bíblica sobre riqueza e prosperidade, ele então vai trazer tristeza para sua mãe, para sua casa, porque ele não vai seguir as orientações dadas pelo sábio rei de Israel. Então, como é que começa sabedoria e riqueza apresentadas aqui no capítulo 10 do livro de Provérbios? Vamos ler juntos versículos 2 e 3 agora. Vamos ler. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas rechaça a avidez dos perversos. Então, notem a sabedoria e riqueza aqui apresentadas, então, contrastando com a visão insensata do mundo para com a riqueza e prosperidade. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Por que razão? Porque sempre procurarão ser obtidas da forma errada. Nós já vimos anteriormente, capítulo de número 6, as orientações do sábio rei Salomão para que os filhos sejam treinados e preparados para o trabalho duro. Não somente eles tenham um bom preparo intelectual, isso é importante, mas eles também compreendam o que é suar a camisa, o que é fazer calos nas mãos. É algo que, infelizmente, nós protestantes aqui no Brasil temos vergonha. E nós assimilamos de forma tão rápida os valores e a visão de mundo brasileiras, que proíbem o jovem de trabalhar, mas vai tornando isso cada vez mais tardio e vai fazendo o preguiçoso e cada vez mais dependente do Estado. E aí achamos que nós não podemos envolver o nosso filho em nenhum tipo de trabalho. Parece que é vergonhoso trabalhar, quando a Bíblia diz que não. É interessante observar o seguinte, irmãos, que, por exemplo, em outras regiões do mundo, protestantes, assim como nós, cristãos protestantes, assim como nós, reformados ou presbiterianos, eles têm o costume de pegar os seus filhos, quando, principalmente rapazes, eles atingem aí 15, 16, 17 anos, e eles dão férias maravilhosas para eles, mandam para o campo trabalhar, aqui uma temporada, tirando leite de vaca, ordenhando gado, cortando mato. Para isso para a gente é algo assim extraordinariamente vergonhoso, quando na realidade nós estaríamos ensinando os nossos filhos a valorizarem o trabalho. As moças também muitas vezes são treinadas a se tornarem tão burocráticas que quando se formam não sabem fazer nada, não sabem instalar um ovo ou fritá-lo, no máximo um miojo bem desarrumado assim. E aí, depois no futuro, se vierem a se casar, não sabem nem cozinhar.
porque isso parece algo humilhante. Mulher na cozinha, os tempos são outros. Vejam, a ética apresentada no livro de Provérbios para a nossa formação, para a formação dos nossos filhos, passa bem longe daquilo que nós estamos vendo nos nossos dias, em nosso tempo. Recentemente, uma escola ela foi criticada na cidade de São Paulo, porque ela estava oferecendo uma educação diferenciada para moças. Era um colégio para moças, para meninas, onde além dos estudos das disciplinas comuns, elas estavam aprendendo aquilo que as antigas senhoras aprenderam: costurar, cozinhar, fazer doces, preparar comida. Então, foi uma crítica muito grande a respeito dessa escola. Que coisa esquisita, né? Os tempos são outros. Observem, irmãos, que é diferente quando nós olhamos para o livro de Provérbios e percebemos que os tesouros da impiedade de nada aproveitam, porque eles sempre serão almejados, procurados de forma insensata, da pior forma possível. E também podem não ser alcançados quando nós observamos a instrução no livro de Provérbios e não preparamos os nossos filhos para entenderem como as coisas devem funcionar. Observem que Salomão vai dizer que a justiça livra da morte. Qual a relação com isso aí? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas olhem comigo ainda o versículo de número 3. Mais uma vez, o nome pactual de Deus aparece aqui. Então, o Senhor, veja, aquele que é Senhor sobre tudo e todos, Javé, o Senhor Javé, não deixa ter fome o justo. Isso é muito importante. Observem que, falando a respeito disso, o Senhor Jesus Cristo, quando tentado no deserto, para que com fome, ele então transformasse pedras em pães, ele usou a palavra e respondeu ao tentador: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós olhamos para o versículo 3 e percebemos que os tesouros da impiedade de nada aproveitam, e comparamos então com a promessa do Senhor de que Ele jamais deixará o justo ter fome, nós somos convidados a refletir, irmãos, que não devemos pagar qualquer preço para que os nossos filhos se tornem prósperos e ricos nesta terra. A igreja tem formado muita gente nas universidades brasileiras e até lá fora, mas do que adianta todos esses títulos? Filhos se formando médicos, mas indo para o inferno. Advogados bem-sucedidos, mas indo para o inferno. Profissionais, liberais, empresários, ricos, mas condenados ao inferno. Isso não vale nada. Aos olhos do Senhor, somente a justiça livra o pecador da morte. Precisamos ensinar, então, primeiramente os nossos filhos o seguinte: quando o assunto envolve sabedoria e riqueza, a sua ética, e o que é ética é o modo correto de se fazer as coisas, precisa de uma boa teologia. E onde é que nós vamos encontrar uma boa teologia para os nossos filhos, se não no livro de Provérbios? Observe então que no versículo 3, o Senhor não deixa ter fome o justo. O que ele quer dizer com isso? Vamos para Hebreus capítulo 13, marquem Provérbios e vamos, por favor, para Hebreus 13, na carta aos Hebreus. Somos lembrados do seguinte, versículos 5 e 6. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Vamos ler? Seja a vossa vida sem avareza. O que é avareza? Um apego desesperado, desenfreado por riquezas, por bens materiais. Então, a ordem é bíblica: seja a vossa vida sem avareza. Vamos continuar. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor não deixa ter fome o justo. O treinamento, então, que devemos prover para os nossos filhos à luz do livro de Provérbios é de que eles precisam se preparar, principalmente os rapazes, porque foram criados para serem provedores
e as moças para auxiliarem no futuro os seus maridos, mas não é responsabilidade primeira delas oferecer esta provisão. Há casos onde isso está invertido, e se está invertido, está errado. Pode se apresentar qualquer desculpa que seja, mas se há uma inversão proposital, não situacional, onde a mulher está provendo o que deveria o marido prover, alguma coisa está errada aí. Por quê? Porque quando essa formação é dada para ambos, homem e mulher, o que é que vai acontecer? Eles vão trabalhar, o Senhor vai fazendo-os prosperar, à medida em que Ele, sendo aquele que concede os bens, sendo dono da prata e do ouro, vai abençoando com prosperidade os seus filhos na medida certa, e eles vão aprendendo a cada momento e a cada situação a viverem contentes com tudo. Então, quando nós olhamos rapazes amadurecendo, e eles estão amadurecendo com toda a sua energia, com todo o seu impulso sexual, e eles são orientados a fugirem das tentações do mundo, o que é que a Bíblia diz? Eles precisam procurar uma mulher na sua mocidade, uma cisterna para eles, onde eles possam beber desta água limpa, bíblica e santa, que é o relacionamento sexual no casamento, na presença do Senhor. Como é que isso acontece? Quando eles são orientados, eles são treinados, são formados para que se preparem para isso, para que não percam tempo. O problema é que nós estamos vendo cada vez mais, em nossa geração, rapazes envelhecendo, e as moças também querendo casar, mas esses homens, eles não crescem. Na realidade, eles apodrecem, mas não amadurecem. Esse é o problema. Mas notem, se o treinamento for dado da forma certa, nós vamos entender qual é o segredo do contentamento. Eu já conversei aqui com os mais antigos, e se vocês puderem, procurem ganhar experiência com as pessoas mais velhas, os irmãos mais velhos da igreja, bem casados. Vocês vão perceber que eles não precisaram de muita coisa para casar, não. Mas hoje nós queremos casar com tudo pronto. Não vamos casar nunca. Ou, melhor falando, vocês não vão, né? Eu já estou. Então percebam que isso é muito sério. Mas aí a Escritura diz que se a nossa vida caminha sem avareza, nós aprendemos a nos contentar com o que temos, não vamos ser preguiçosos, não vamos pensar pequeno, vamos pensar grande sim, mas cada passo que damos, nós sabemos que Deus soberanamente está aguardando e dirigindo a nossa vida. Por quê? Olhem só a promessa que o autor aos Hebreus ele extrai do Antigo Testamento. Contentai-vos com as coisas que tendes, versículo de número 5, porque ele tem dito, ele quem? O Senhor. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Senhor, Ele cuida do justo. É isto que precisamos ensinar aos nossos filhos diariamente. Assim, versículo 6, afirmemos confiantemente, afirmemos com fé. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Ele pode até perder um emprego ou perder uma promoção por se negar a cometer algum ato ilícito ou agir injustamente ou fraudar alguma coisa. Mas ele vai fazer isso porque a sua ética se baseia em sua teologia bíblica que emana da Escritura, provém da palavra de Deus. Então vamos voltar para Provérbios agora e vamos observar que o Senhor, lembrem-se, versículo de número 3, Provérbios 10, não deixa ter fome o justo. Aí você vai me perguntar, pastor, e como é que isso acontece quando, por exemplo, por alguma razão ou circunstância da vida que estão debaixo da providência de Deus, um pai de família vem a perder o seu emprego? Como é que Deus promete não deixar o justo passar fome? Como é que o Senhor promete ser fiel àquele que primeiramente está disposto a contribuir para a causa? Nunca faça o contrário.
Primeiro, preze pela fidelidade a Deus quanto aos dízimos e ofertas. Aí você me pergunta, pastor, e como é que isso vai funcionar? Como é que Deus não vai deixar o justo ter fome? Deus, ele organiza tudo de uma maneira tão maravilhosa que Ele nos dá, então, a igreja. E Ele nos concede, então, um ministério chamado diaconato, para que, se algum irmão estiver passando necessidade, esse irmão então seja socorrido em meio à necessidade. E o que é que ele vai lembrar? Ele vai lembrar que o Senhor não deixa o justo passar fome. Essa é a verdade. Agora vejam comigo os versículos 4 e 5. Vamos ler juntos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então o ensino permanece. Vejam agora que a sabedoria e riqueza são aplicadas a esta situação específica e o sábio, então, Salomão, ensina: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas o diligente enriquece. Então, o que nós precisamos ensinar aos nossos filhos? Trabalhar, investir naquilo que é bom, se preocupar inicialmente com a razão por que Deus nos concede prosperidade. A primeira verdade é que ela não deve ser usada para nós mesmos, mas sempre para o benefício do meu próximo. E aí, então, eu vou ajudar o necessitado, eu vou prover as necessidades da minha família, e no final, então, eu vou pensar em mim. Geralmente acontece isso quando um pai cristão, ele tem filhos, ele começa ele é abençoado pelo Senhor com filhos. Eu lembro que quando casei inicialmente, tudo girava em torno do casal, eu, minha esposa. Mas aí quando chega o filho, ou então Deus nos concede uma filha, então agora a gente já começa a pensar nela. O que acontece então, geralmente, e essa é a lógica bíblica, é que cada vez mais o provedor, ele vai deixando de pensar em si mesmo e ele vai pensando sempre em como ajudar a sua esposa, cuidar da sua esposa e futuramente cuidar de seus filhos. Então, quando isso acontece, quando os nossos filhos são ensinados desde cedo que o que trabalha com mão remissa não prospera, ele empobrece. Mas aquele que é diligente, ele vem a enriquecer-se. E aí o versículo 5 vai nos lembrar isso. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega, ou seja, o preguiçoso, é filho que envergonha. Então, uma das belezas da ética bíblica a respeito do trabalho, prosperidade e riqueza, é que o cristão nunca caminha com punhos cerrados, mas ele sempre está com as suas mãos abertas para poder ajudar. Se nós tivéssemos tempo para examinar o código mosaico, nós iríamos lembrar de que Deus ensinou ao povo a jamais agir com usura, mas sempre deixar um pouco para a viúva, para o órfão e para o forasteiro. Aquelas espigas que caíam no caminho, elas eram justamente para assistir aqueles que nada tinham. As pessoas que passavam podiam retirar algo para comer e para saciar a sua fome. Então, os nossos filhos precisam, irmãos, desde cedo, serem ensinados a não se apegarem excessivamente aos bens materiais, porque senão se tornarão avarentos. Querem ver uma coisa prática, ilustrativa? Quando o seu filho não quer compartilhar brinquedo com o colega. Quando ele não solta aquilo e parece que é o anel do poder, do Smigol, meu precioso, ele não quer dar para ninguém, e se agarrar ele vai matar o menino. Está errado. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem bem educados, a compartilharem suas coisas, a dividirem. Às vezes, para que a gente tem tanto brinquedo em casa? Faz uma relação daquilo que já não está mais usando, dá para quem não tem. Se você exercitar o seu filho a fazer isso, você vai começar a perceber que a sua mão, ela não vai ficando fechada. É assim que o bebê nasce, né? Mas ela precisa aprender a ser aberta.
para que então esse exercício prático forme no coração dos nossos filhos generosidade. Porque senão isso, irmãos, isso é sério, vai se transformar quando se chega na igreja, e aí todas as questões relacionadas a recursos, elas nunca serão voltadas primeiramente para a função de ajudar, de socorrer, de promover a pregação do Evangelho. Nós vamos nos preocupar com aquilo que perece, e não com aquilo que diz respeito à eternidade. Essa formação, então, ela é importantíssima. E sabem por quê? Eu quero aplicar e finalizar o estudo inicial de Provérbios 10, convidando vocês para que abram comigo, por favor, no livro dos Salmos. Salmo 49. Vejam só como este salmo ele se ajusta e ele se aplica perfeitamente aqui a o que nós estamos vendo em Provérbios 10. O Salmo dos filhos de Corá. Salmo 49. Prestem atenção, por favor. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores, todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, e aí vejam só como os insensatos aqui são demonstrados, os iníquos, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Percebam a sabedoria de Deus, tanto no Salmo 49, usando agora como aplicação que nós estamos vendo em Provérbios 10. A justiça livrará os nossos filhos da morte, porquanto as riquezas não podem salvar homem algum. Vejam que a relação então está aqui entre aquilo que é temporário, contrastando com aquilo que é eterno, espiritual. Ao irmão, versículo 7, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Agora vejam o versículo de número 11. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Vejam, até hoje isso acontece. Assim os insensatos pensam, agem e lidam com suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas riquezas serão para sempre. Tem muito pai cristão ensinando seus filhos a pensarem assim. E aí o que é que acontece? Se formam doutores, advogados, engenheiros, arquitetos, empresários, todos caminhando para o inferno. Por quê? Porque vão acreditar que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações, chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, versículo 12, o homem não permanece em sua ostentação. Esta é uma palavra tão comum hoje, né? Surgiu até a expressão crente ostentação, que é o crente que quer ostentar o que tem, suas riquezas, sua prosperidade. Olhem só, o Salmo 49 diz que o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. O que o Senhor quer dizer com isso? Que um dia todos morrerão. Tal proceder é estutícia deles. Lembrem-se, a palavra estutícia quer dizer a minha verdade, aquilo que eu acho correto. O insensato é estulto por quê? Porque rejeita a palavra de Deus e acha que aquilo que ele acredita ser verdade é o caminho melhor.
A si mesmo seus seguidores aplaudem o que eles dizem, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, veja, não é o Senhor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam. Agora, vamos ler juntos dos versículos 15 ao 20. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará, ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Vejam só que fim triste. É você treinar o seu filho para ser próspero segundo os padrões deste mundo. É isto que vai acontecer com eles. Mas lembrem-se que a redenção da alma dos nossos filhos é caríssima para o Senhor. E por isso que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, nos lembra o seguinte. Verifiquem comigo o capítulo de número 1. Encerro com vocês observando esta passagem. 1 de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 17 em diante. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 em diante. Por que Salomão, então, disse que a justiça livra da morte? Por que Salomão, então, disse que o Senhor não deixa ter fome o justo? Porque bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Você pode até me questionar, mas pastor, tem tantos crentes hoje presos na Coreia do Norte, um campo de concentração confirmado no passado imenso, onde muitos cristãos lá estão passando fome. Como é que então Provérbios 10 vai se encaixar aqui, onde o Senhor não deixará ter fome o justo? A Escritura nos diz que quando o Senhor cuida do seu povo, ainda que neste mundo ele venha a perecer, chegará um dia em que ele não vai ter mais fome. É sobre esta promessa que a palavra de Deus diz de uma forma final. E sabem por quê? Porque 1 de Pedro capítulo 1, a partir do verso 17, diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Por que o apóstolo disse isso? Porque no versículo 16, a ordem do Senhor é que sejamos santos como o Senhor é santo. E esse padrão para nós é inalcançável, exceto se experimentarmos a justiça alheia que vem de outro. A justiça daquele que nos diz então, os versículos 18 em diante, o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, ou seja, riquezas deste mundo, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam não nas riquezas, mas em Deus. Logo, meus amados irmãos, este é o ensino que nós precisamos passar diariamente para os nossos filhos, e o livro de Provérbios é um excelente manual para esta formação. O Salmo de número 49 nos lembra: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. De que maneira? Através da força do nosso próprio braço? Não.
através da força do nosso Senhor, manifesta quando Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que nós fôssemos comprados não por ouro ou prata, metais perecíveis deste mundo, que os homens tanto amam e que acreditam que levarão consigo quando partirem. Não, foi pelo precioso sangue de Cristo que nós fomos então redimidos dos nossos pecados. Eu encerro lembrando a vocês e a mim que o livro de Provérbios mais uma vez nos mostra por que razão os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Porque o Senhor rejeita a avidez dos perversos, esse desejo louco por enriquecer e fazer isso passando por cima de todos, fazendo o que for necessário, cometendo as piores coisas. Porque Salomão nos lembra que sobre a cabeça do justo há bênçãos. Porque os tesouros que Cristo nos ensinou, primeiramente, a ajuntar, não são os tesouros deste mundo. Estes têm uma função, repito para vocês, primeiramente servir ao nosso próximo, a igreja, a família, aquele que necessitar. Porque os tesouros que nós devemos ajuntar, primeiramente, são celestiais. E se nós não fizermos isso por nossos filhos, ensinando-os como eles devem ver, enxergar prosperidade e riqueza, aplicar diariamente o conhecimento da palavra, na maneira como eles vão proceder, como eles vão agir, nós então não estaremos formando os nossos meninos e meninas da forma certa. Eu encerro lembrando aos irmãos que, tempos atrás, não era necessário muita coisa para que se firmasse um negócio com um protestante. Bastava a palavra desse crente para que o negócio fosse fechado. Hoje, infelizmente, negociar com crentes é a coisa mais vergonhosa, na maioria das vezes, porque tudo isso se perdeu. A ganância tomou conta do seu coração, se afastou do que diz a palavra do Senhor, e infelizmente muitos destes são filhos de pais que se esqueceram de que deveriam buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, crendo que as demais coisas sempre nos serão acrescentadas. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos por tua palavra e te agradecemos o privilégio de estudarmos juntos o livro de Provérbios, conhecendo mais e mais a respeito da tua lei e de como aplicá-la de forma prática nas diversas áreas da nossa vida. Como treinar os nossos filhos e filhas para que amem acima de tudo o Senhor, porque os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Concede-nos, ó Senhor, filhos que tragam alegria para os seus pais, filhos sábios, que encontraram a verdadeira sabedoria em Cristo Jesus, que derramou o seu sangue por eles. Livra-nos, ó Senhor, de filhos insensatos, pois estes trarão tristeza para o coração e a alma de suas mães. Abençoa, Senhor, os nossos meninos e meninas, e que nós possamos, pela fé, criarmos na dependência do Senhor, tomando os meios de graça que o Senhor nos deu, a oração, a palavra, e aplicá-los para a formação espiritual e moral dos nossos filhos, para que eles sejam uma bênção para o teu povo, para a sociedade, fazendo a diferença e testemunhando da graça de Jesus Cristo, que transforma a vida do homem como um todo, santificando diariamente. Tudo isso por tua misericórdia somente, Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém.